Depois que eu conheci a BlaBlaCar, além de viajar muito mais e pagando muito menos, eu nunca mais viajei de ônibus. E eu vou te mostrar nesse vídeo 8 motivos pelo qual eu só viajo de BlaBlaCar. Se você gosta de economizar e viajar barato, esse vídeo foi feito para você. E aí galera, vamos acordar! Eu sou o professor Paulo Marchizucchi, biólogo e minimalista. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já te inscreve e deixa um like. E não se esqueça de acionar o sininho para não perder nenhuma notificação. Então te inscreve lá. E para quem não sabe, a BlaBlaCar é uma plataforma de caronas de longa distância. Eu acredito que existam outras plataformas que tenham esse mesmo intuito da carona. Mas a BlaBlaCar é a maior a nível mundial. E ela foi fundada em 2006 e ela tem como intuito conectar motoristas e passageiros que estejam dispostos a dividir os custos de viagens. E nesse vídeo eu vou te contar 8 vantagens para você parar de andar de ônibus ou gastar o combustível do seu carro e passar a andar de BlaBlaCar. E se você acha que as passagens de ônibus estão caríssimas, o primeiro motivo que eu te digo pelo qual você deve aderir a BlaBlaCar é a economia. Eu acredito que as pessoas, em sua maioria, que procuram essa plataforma, elas buscam sim pagar barato para se deslocar. Viajando de BlaBlaCar, e olha que não foram poucas as viagens que eu já fiz, eu já consegui economizar até 50% do valor quando comparado a uma passagem de ônibus. Então durante um longo período, eu sempre precisava me deslocar aqui da minha cidade, que é de Rio Grande, e ir para Porto Alegre. E isso acontecia praticamente todos os finais de semana. Uma passagem de ônibus de Rio Grande para Porto Alegre custa em média R$150. E com a BlaBlaCar eu cheguei a pagar R$70, R$80 para fazer o mesmo percurso, para fazer a mesma viagem. Então com isso a minha viagem saía praticamente pela metade do preço. E esse é um dos motivos com certeza pelo qual a BlaBlaCar me conquistou. Aí antes de continuar eu quero deixar muito claro para vocês que eu não estou aqui para fazer propaganda do aplicativo, até porque eu não recebo nada deles por isso. Eu quero dividir com vocês a minha experiência de utilizar esse aplicativo e o quanto ele facilitou a minha vida. O segundo motivo pelo qual eu uso a BlaBlaCar são as opções de viagem. Enquanto para comprar uma passagem de ônibus você tem ali os horários pré-determinados, que em geral são de meia em meia hora ou de uma em uma hora. No caso da viagem que eu fazia, a última passagem sempre era às 22 horas. Na BlaBlaCar eu encontrei uma gama de opções de horários de viagens. Então são pessoas a todos os momentos disponibilizando viagens em diversos horários diferentes. Então eu sempre podia adequar a viagem ao horário que me facilitasse a vida. E fora o fato que, se eu quisesse viajar após as 22 horas, também existia a possibilidade, desde que algum motorista estivesse disponível ali para fazer uma carona. E pelo menos aqui onde eu moro e sempre para os destinos que eu busco, a quantidade de motoristas oferecendo carona é muito maior do que a quantidade de horários disponibilizados pelas empresas de ônibus. E isso então é um ponto muito forte, porque se tu resolve fazer uma viagem de última hora, tu consegue entrar ali no aplicativo e encontrar alguém que possa te levar sem ter aquele transtorno de ter que buscar passagem, ir para rodoviária, sair correndo feito um doido com medo de perder o ônibus. E com isso vem o terceiro motivo, que são as viagens mais rápidas. A gente sabe que para viajar de ônibus existem tempos pré-determinados. Então um ônibus que sai aqui de Rio Grande e vai até Porto Alegre, e eu estou usando o meu destino como exemplo, ele vai levar ali 5 horas para chegar no destino. E não interessa se o fluxo de veículos na estrada está mais rápido ou está mais lento, ele vai levar esse tempo, que é um tempo determinado pela empresa. Agora, viajar de carro pela BlaBlaCar, muitas vezes tu consegue chegar com 1 ou 1h30 ainda de antecedência. E isso sem que o motorista precise ficar acelerando e ultrapassando o limite de velocidade permitido nas estradas. Outro ponto forte desse aplicativo e que me chama muita atenção, ainda mais pelo fato de ser biólogo, é a sustentabilidade. A gente sabe a grande quantidade de poluentes que são emitidos pelos carros, pelos ônibus, por todos os meios de transportes. A gente sabe a grande quantidade de CO2 que é emitido a todo tempo pelos carros, caminhões, ônibus, ou seja, todos os transportes que estão aí nas nossas estradas. Agora, se você deixar o seu carro em casa e optar por utilizar o BlaBlaCar com outras pessoas, você estará então reduzindo o número da emissão desses poluentes na natureza. E tem um dado, inclusive, que nos mostra que a BlaBlaCar, só no ano de 2023, evitou uma quantidade aproximadamente
de 2 milhões de toneladas de poluentes emitidos na atmosfera. Isso não é maravilhoso? Outro ponto forte é o conforto. E isso me pega em dois motivos. Porque se for uma viagem longa e eu resolver ir no meu carro, eu preciso dirigir. E eu sinceramente sou daqueles que prefiro andar no banco do carona, descansando e chegar no meu destino ali, né, pronto para aproveitar. Então eu acho extremamente confortável só ir sentadinho ali, sem precisar me preocupar com a estrada. E outro fato que acontece muito comigo é que muitas das vezes, se eu vou de ônibus, eu tenho que pegar um Uber aqui da minha casa, ir até a rodoviária, esperar o horário do ônibus embarcar e então me dirigir até o meu destino. Com a BlaBlaCar eu tenho a possibilidade de entrar em contato com o motorista e se ele estiver dentro da minha rota, ele acaba me pegando aqui na porta de casa. E é um deslocamento a menos que eu tenho e um custo a menos que eu tenho desse gasto de pegar o Uber e ir até a rodoviária. Queres conforto maior do que esse? Se tem uma coisa que eu fiz nessas viagens de BlaBlaCar, foram amigos. Então eu posso dizer que com certeza a BlaBlaCar aumenta o seu network. Compartilhando a viagem com outras pessoas, você tem a possibilidade de conhecer novas histórias, conhecer novas histórias, conhecer novas culturas, trocar ideias e fazer amigos. E isso a BlaBlaCar te possibilita, com certeza. Existem muitas pessoas que eu viajei e que até hoje estão nas minhas redes sociais e a gente troca mensagens. E isso só aconteceu porque eu deixei o carro em casa e resolvi compartilhar a viagem com outras pessoas. A próxima vantagem, eu diria que é o auge, que é o ponto forte para as pessoas em sua maioria, que é a questão da segurança. Quem usa BlaBlaCar é observado por um sistema de criptografia e monitoramento. Fora o fato que antes de escolher uma viagem, você tem a possibilidade de entrar no perfil do motorista, ver quantas viagens ele fez, os comentários que outras pessoas que já andaram com esse motorista fizeram ao seu respeito, tens a possibilidade de conversar com o motorista antes de reservar a viagem, podes fazer que nem eu, que a gente troca o WhatsApp e a gente combina a viagem, né, facilitando, procura o mesmo nas redes sociais, ou seja, tem uma gama de informações ali para você ver então se a pessoa na qual você vai dividir um veículo, ela é de confiança ou não. Então na BlaBlaCar fica tudo registrado, você não precisa ter medo de viajar. E a última vantagem então de você viajar com a BlaBlaCar, eu vou te contar agora, mas antes, você não me segue no Instagram, você me siga lá, @paulomarquizuki, e acompanhe um pouquinho do meu dia a dia e me dê um oi. Então a última vantagem que eu trouxe nesse vídeo para você aderir ao aplicativo da BlaBlaCar é o sistema de cancelamento. Pense comigo, se você hoje comprou uma viagem e de repente aconteceu um imprevisto e você precisa cancelar, você tem ideia da dor de cabeça que é cancelar uma viagem quando a gente compra ali uma passagem na rodoviária. Primeiro que você tem que se deslocar até a rodoviária para conseguir fazer o cancelamento. E nisso eles também colocam um período previsto. Você só pode cancelar até tantas horas antes, ou até tantos dias antes dessa viagem acontecer. Pela BlaBlaCar, você tem a possibilidade de cancelar a sua viagem a hora que você quiser. Então são 13 horas e você reservou uma viagem para as 18 horas. Se chegou lá às 17 horas, 17h30 e você resolveu cancelar, você pode ali justificar e fazer o seu cancelamento sem perder nenhum custo e sem transtorno algum, porque a gente sabe que imprevistos acontecem. Mas um adendo que eu gostaria de fazer aqui é que nós temos que pensar que quando a gente viaja de BlaBlaCar, é uma parceria que existe ali entre o motorista e as pessoas que estão viajando. O motorista entra com a boa vontade e o seu veículo, e as pessoas entram então com o rateio do valor da viagem. Então existe ali uma protocooperação entre motoristas e passageiros. Então quando você for cancelar uma viagem, é legal sim que você cancele com antecedência, até para o motorista ter a chance de colocar outra pessoa no seu lugar. Porque se pararmos para pensar, no momento que você desiste, o custo fica maior para o motorista, porque é uma pessoa a menos que ele deixa de transportar e aquele valor não vai ser feito rateio entre os outros passageiros. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido informativo o suficiente para você aderir a esse aplicativo. E se você conhece alguém que anda de BlaBlaCar, ou se você mesmo anda de BlaBlaCar, me conte aqui nos comentários qual a sua experiência com BlaBlaCar, se você conhecia ou não esse aplicativo, e se a partir desse vídeo você vai aderir a essa facilidade econômica de viajar. E se não fores inscrito, já te inscreve aqui no canal e deixa um like. E não se esqueça, eu sou o professor Paulo Marquizuki, um grande beijo e fiquem com Deus!